Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo. Eu quero só enfatizar muitas vezes aquilo que Deus está nos orientando nesses últimos dias. 1 Timóteo 1:1, ele vai falar o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Vamos todos repetir? Paulo, pergunta lá para o teu irmão: Jesus é a tua esperança? Jesus é a tua esperança? Senhor, neste momento, ó Pai, eu quero colocar as nossas vidas diante da tua presença, ó Pai, e teu poder, a tua graça possa ser verdadeiramente conosco, ó Pai. Toma, Senhor, as nossas vidas mais uma vez nas tuas mãos e derrama, Senhor, da unção, do poder do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, ó Pai. E no raio de 10 quilômetros, neutraliza toda ação satânica contra as nossas vidas, ó Pai. E todas aquelas pessoas que nos assistem nessa noite, ó Pai, sustenta-nos, Senhor, com poder, com graça e autoridade as nossas vidas nesta noite, mais uma vez. Fala conosco, ó Pai, através da tua palavra. Nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, muitas vezes nós questionamos o que é que vai ser das nossas vidas. Será que são essas pestes que estão nos assolando nesses últimos dias? A dengue, o Covid e tantas outras coisas. Preocupamos a economia, a situação a qual nós estamos passando nesses últimos dias. Qual vai ser o futuro nosso? Qual vai ser realmente o nosso futuro? As pessoas questionam dizendo assim: será que eu um dia ainda vou casar antes que o Senhor Jesus volte? E eu estava vendo essas notícias nesses últimos dias e eu percebi que os cientistas já estão realmente fazendo uma programação, já diagnosticaram que no ano de 2025 vai ter aí uma catástrofe tão grande e a atmosfera global vai se encher e o mundo vai acabar em chama no ano de 2025. Aí vocês pesquisem e comecem a olhar. E aí eu começo a perceber que isso já foi uma palavra dito pelo apóstolo Pedro. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, vocês poderão observar e ver e analisar que ele disse que o Senhor Jesus não iria mais acabar o mundo com água, mas em fogo. Isso está sendo uma realidade, irmãos. O clima que nós estamos passando nesses últimos dias é um clima de uma incerteza grande. Uma hora está frio, uma hora está calor. E também nós podemos observar que muitos terremotos, maremotos, a qual não acontecia, já estão acontecendo em vários lugares, e milhares de pessoas estão sendo mortas. Enquanto muitas vezes a igreja fica pensando, como é que vai ser? Ou talvez não está nem pensando em ir para o céu. Aí eu pergunto: vocês realmente querem ir para o céu, irmãos? E vocês estão fazendo por onde? Em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas lutas, a qual nós estamos vivenciando nesses últimos dias, Jesus, através do apóstolo Paulo, ele disse: olha, você só tem uma oportunidade, que é Jesus Cristo, nossa esperança. Somente Ele vai poder fazer com que você viva uma vida de uma realização completa, desde que você realmente aceite Ele verdadeiramente como teu Salvador. Se você assim não entender, pode ter certeza que a tua vida está vivendo um marasmo, um caos tamanho. A palavra do Senhor diz lá em Jó 14:7, há esperança até para uma árvore cortada. E quando nós observamos isto, está sendo
uma situação verdadeira, uma situação verídica. Irmãos, será que nós estamos preparando verdadeiramente a nossa vida para ir em encontro com o Senhor? Ou simplesmente nós estamos brincando de igreja? Vocês já pensaram nisso, irmãos? Já pensaram nisso? Muitos de repente podem estar dizendo lá, o que vai acontecer com essa igreja? O que vai acontecer o ano que vem? Conforme os cientistas já disseram que no ano 2025, é o ano que vem, vai acontecer essa situação. E se vocês pesquisarem verdadeiramente, cientificamente, que o aquecimento global será uma fatalidade no ano 2025, e se você não estiver preparado, qual que vai ser a situação da sua vida? Vocês já pensaram nisso, irmão? Já pensaram nisso? É por isso que muitas vezes nós temos que parar de brincar e de viver uma vida de religiosidade. E as pessoas começam a viver assim, dizer, quem que é que vai ser salvo? Qual a igreja que vai ser salvo? Qual a denominação que vai ser salvo? Muito questionamento, eu vou nessa, vou naquela, mas infelizmente muitos também não estão verdadeiramente posicionados com Cristo. Eu sempre falo, no discipulado, que quando as pessoas vivem uma certa religiosidade, ele não foca verdadeiramente no nome que é acima de todos os nomes, Jesus Cristo de Nazaré. Ele foca muitas vezes na religião. Mas a palavra do Senhor diz que Paulo, antes Saulo, ele vivia uma religiosidade. Mas depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, lá no caminho de Damasco, ele mudou os pensamentos, porque ele seguia os religiosos. E o Senhor Jesus, ele se fez presente naquele momento, dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. E naquele momento, o que aconteceu? Deus colocou aquela claridade, fez com que ele ficasse cego. Ele disse, você que é um perseguidor da igreja, você vai ver o quanto é sofredor ser perseguido. Ele disse, vai até a casa de Ananias e ele vai orar por você. E quando Ananias orou, mas inicialmente não queria fazer essa oração. E quando ele orou, caiu as escamas. E muitas vezes tem que cair escama dos nossos olhos para ver realmente a quem nós estamos elevando os nossos pensamentos. Se é numa religiosidade ou se é no Senhor Jesus. É por isso que a palavra do Senhor diz lá em Gálatas 1:12 que ele aprendeu do Senhor Jesus por 3 anos no deserto. E ele simplesmente disse, olha, hoje eu sei o que é viver uma vida de santidade. Porque a palavra do Senhor diz em Romanos 12:2, e não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que possais entender qual a perfeita vontade, a vontade de Deus. E eu falo que quando nós vivemos numa religiosidade, nós esquecemos de tributar honra, glória, louvor, adoração ao nosso Senhor. Por isso que o Senhor é a esperança da salvação. Quantas pessoas muitas vezes vêm à igreja e nós perguntamos, você é filho de Deus? E eu pergunto para a igreja, todos são filhos de Deus? Não. Nem todos são filhos de Deus, irmãos. Mas é bíblico? Claro que é bíblico. A palavra do Senhor diz lá em Romanos, lá em João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas no versículo 12, ele disse, mas todo quanto receberam, Deus deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Se você ainda não entregou a tua vida nas mãos do Senhor, você não é filho dele. É bíblico, irmão. Você continua sendo uma criatura de Deus. Você continua sendo uma criatura de Deus.
E para que nós possamos ser filhos, nós temos que crer nele. E quando nós cremos nele, algo muito importante começa a acontecer. Quantas pessoas que foram buscar realmente uma projeção espiritual para a sua vida. Eu canso de falar aqui que Buda foi em busca de uma verdade, Allan Kardec foi em busca de uma verdade, Maomé foi em busca de uma verdade, mas o meu Jesus, o teu Jesus, não foi em busca de uma verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Não tem outro caminho a qual nós podemos seguir. O que a palavra do Senhor diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas tem dois caminhos religiosos. Dois caminhos religiosos. Lá em Mateus 7, 13, 14, que há caminhos estreitos e espaçoso. Nós temos que realmente observar que caminho o povo de Deus está trilhando ultimamente. Então eu falo, gente, não existe outro Deus. Isaías 43:11 diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não existe outro, irmãos. Não existe outro. Em Atos capítulo 4, versículo 12, ele disse: não existe nenhum nome abaixo dos céus, nenhum dado entre os homens pela qual importa que nós sejamos salvos. Só Jesus nos salva, irmão. Mas ninguém vai nos salvar. Mas ninguém. É Ele que nos dá a vida, e vida com abundância. E quando nós começarmos a entender esse detalhe verdadeiramente na nossa vida, tudo começa a mudar, irmão. Tudo começa a mudar. Deus é aquele que quer que a sua vida seja verdadeiramente salva. Pergunta lá para o teu irmão que está ao teu lado: você tem esse Jesus verdadeiramente na sua vida? Tem pessoa que vai assim: não vou nem olhar, não vou nem olhar. Eu pergunto: o que é você viver uma vida sem Jesus? O que é você viver uma vida sem Jesus? Irmãos, é algo bastante difícil as pessoas começarem a dizer: não, eu vou viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é dessa forma, irmão. Não é dessa forma. Jesus é aquele que está de braços abertos para que você possa realmente viver uma vida de santidade. E eu falo sempre, irmãos, e tem duas situações que o povo deve viver verdadeiramente. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz os santifica em tudo, espírito, alma e corpo, os conserve íntegro e irrepreensível até a volta do Senhor Jesus Cristo. Três situações: espírito, alma e corpo. O espírito é a salvação, a alma a conversão e o corpo a santificação. Se essas três situações não estiverem alinhadas, você vai ficar. A alma são os nossos pensamentos, os nossos olhares, o que nós ouvimos, o que nós falamos. Se você é uma pessoa que não está vivendo essa situação de santidade da sua alma, você vai ficar. Se você tem uma língua comprida, tem um espírito de mexeriqueiro, você vai ficar. Sabe por quê? Se você fala mal do teu irmão, se você não é obediente, se você realmente não vive uma vida de sujeição à sua autoridade e fala mal, você vai ficar. E aquele que ouve vai ficar também. Porque a própria palavra do Senhor diz lá em Provérbios 6, 16 até o 19,
que 6 coisas Deus odeia, e a 7ª Ele abomina. Já pensou, irmão? Sabe o que é abomina? Sabe o que é esse 7º? Quando você fala mal do teu irmão. Quando você começar a falar mal do teu irmão, você está levando maldição para a tua casa. Sabia disso? Você está sendo amaldiçoado. É por isso que os teus negócios, as tuas situações nunca vão fluir, porque você está falando mal. Gente, não é eu que estou falando, eu estou mostrando na palavra. Você é amaldiçoado. Olha lá. E o que semeia contenda entre os irmãos. Se você está semeando contenda, você já viu aquele irmão, aquela irmã que fala isso, fala aquilo? Você está levando maldição para a tua casa. Você está levando maldição para a tua família. Então, cuidado. Para que a tua vida seja uma vida de retidão. Nós precisamos conhecer a palavra, irmãos. Sabe por que muitas vezes nós somos rebeldes, somos desobedientes? Porque a própria palavra do Senhor diz lá em Mateus 22, 29, errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. E Oséias 4,6 diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. É por isso que muitas vezes as pessoas estão indo à bancarrota. É por isso que tem uma situação só. Jesus é a nossa única esperança para consertar tudo aquilo que de repente você está vivenciando nesses últimos dias. E não precisa pedir para Felipe, Tiago, Maria, Aparecida, Bartolomeu, Buda, Allan Kardec, não. Jesus é o nosso único mediador. A palavra do Senhor diz em 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, não tem outro, irmãos. Procura lá, mas quem quer que pode mediar a minha vida com Deus? É Buda? É Allan Kardec? É Maria Aparecida? Não, não existe outro, irmãos, a não ser Jesus Cristo. Só Ele pode intervir verdadeiramente na nossa vida. Somente Ele, mas ninguém. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de mágoa, tristeza, de frustração. Mas nós temos que ter e ser um povo perdoador. Se nós não formos um povo perdoador, não adianta nada. Por qualquer coisa, por qualquer situação, vira o biquinho. Não quer mais olhar. Não quer mais realmente ter a verdadeira comunhão. Como que você vai andar com Cristo? Quando ele diz assim, lá em 1 João 1,7, se andarmos na luz como Ele está na luz e mantermos comunhão, a koinonia um com os outros, é o sangue do Senhor Jesus Cristo que vai nos purificar de todo o nosso pecado. Como que eu vou ser limpo do meu erro, do meu pecado, se eu não tiver comunhão com meu irmão? A pessoa não consegue. É por isso que muitas vezes Deus exige que nós sejamos um povo perdoador. Lá em Mateus 18, 23 em diante, fala da parábola do credor, irmãos. Fala lá. E quando fala que esse rei, esse senhor, pediu para ajustar as contas, vocês vão perceber que tinha uma pessoa que devia milhões e milhões para que ele pudesse pagar essa dívida, demoraria 150 anos. Mas ele chegou dizendo: Senhor, por favor, me perdoa, não tem esse dinheiro. O Senhor, olhando para essa pessoa, disse: eu vou te perdoar. E quando ele estava saindo,
Ele olhou o seu conservo, agarrou o seu conservo e disse: você vai ter que me pagar. E essa dívida, vamos dizer assim, era uma dívida tão pequena, que ele disse: se você não pagar, eu vou te lançar à prisão. E o povo, observando aquela situação, disse, correu para o seu senhor e disse: sabe aquele servo que o senhor perdoou? Sabe o que aconteceu? Ele agarrou o seu conservo e ele lançou na prisão, porque não conseguiu pagar aquela dívida. Ele disse: chama aquele servo. Ele disse: servo mau, por que você não teve a mesma compaixão que eu tive com você? E a partir de agora você vai ter que pagar todas as suas dívidas, e eu vou te lançar à prisão. E vou fazer mais uma coisa: eu vou jogar você, eu vou colocar um demônio em você. Lá em em Mateus 18:34. O que ele fez? Indignando-se o Senhor, entregou aos verdugos. Sabe o que são verdugos? Demônios atormentadores, para que pagasse toda a dívida. No momento que você não perdoa, o inimigo Deus coloca um inimigo, um demônio nas tuas costas. Aí você dorme com ele, acorda com ele, almoça com ele, toma café com ele, janta com ele, vai dormir com ele de novo. Então eu falo: irmãos, se você tem alguma coisa, seja humilde em pedir perdão. Seja humilde em pedir perdão. Porque somente o Senhor Jesus, Ele vai ficar observando você ter essa verdadeira atitude. Caso contrário, você vai viver atormentado. Você vai ficar vivendo uma vida de biquinho para lá e biquinho para lá, não vai observar mais ninguém. Essa que é a verdade, gente. Essa que é a verdade. Quantas pessoas hoje não têm coragem mais de pedir perdão? Mas se você não tem essa capacidade de perdoar, Jesus também não vai te perdoar. Mas se você chegar diante dele e pedir perdão, a palavra do Senhor diz lá em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Gente, é isso que Deus quer. Quando Ele observa em você, fala assim: puxa vida, você está realizando justamente aquilo que eu posso fazer para você. Então, a partir de agora, sabe o que eu vou fazer? Que você veio pedir perdão. Lá em Isaías 43:25 diz assim: eu sou aquele que apago todas as tuas transgressões por amor de mim. E teus pecados, estou passando um apagador, não lembro mais. Não lembro mais. Deus quer purificar a sua vida. Deus quer limpar verdadeiramente a sua vida. E quando Ele nos perdoa, a palavra do Senhor diz lá em Miqueias 7:19, que Ele lança todos os nossos pecados na profundeza do abismo, e lá no fundo do abismo tem uma placa: não pesque mais. Sabia disso, irmão? Ninguém quase consegue chegar nas profundezas do mar. É desconhecido. É por isso que Deus está disposto a observar em você essa qualidade perdoadora. Você que está do teu lado aí, fala assim para o teu irmão: você já perdoou alguém? Ou você vive de mágoa com alguém? Você já perdoou? É isso que Deus quer de nós, irmãos. Quantas pessoas hoje estão desanimadas? Quantas pessoas hoje estão desiludidas, debilitadas? Mas nós esquecemos de uma coisa. Lá no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus é aquele que faz com que nós possamos estar seguros. Como Davi sentiu seguro.
Ele disse: leva-me a pasto verdejante. É onde Deus nos alimenta através da palavra. É Deus que tem que nos alimentar pela palavra. E muitas vezes as pessoas estão comendo capim sintético, irmãos. O que são capins sintéticos? São liturgias humanas, fabricadas por mãos humanas. E o povo está comendo. Não estão vivendo verdadeiramente o evangelho como deveria viver. Mas daí você vai chegar no céu e Deus vai dizer assim: não te conheço não. Porque a palavra do Senhor diz: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Lá em Mateus 7:21 em diante, ele disse: mas Senhor, eu profetizei no teu nome, curei em teu nome, expulsei demônio em teu nome. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, Deus requer de nós algo muito importante. É por isso que quando você estiver cansado, lembre de uma coisa. O próprio salmista diz lá no Salmo 46: o Senhor é meu refúgio, meu socorro bem presente na hora da angústia, na hora da perseguição. Deus é assim, irmãos. Ele te socorre nos momentos mais conflitivos da sua vida. Deus é um Deus que realmente se interessa por você. Pergunta lá para o teu irmão se está cansado. Você está cansado? Mas a palavra do Senhor diz lá em Isaías 40, versículo 31, mas que espera no Senhor, renovarão as vossas forças, subirão como as asas da águia, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Aleluias, glória a Deus. É Deus que renova as tuas forças. Você pode estar dizendo: meu Deus, já não aguento mais. Porque tem aqueles crentes pica-pau, né? Sabe o que é crente pica-pau? Sabe como que pica-pau voa? Ele bate a asa e faz assim, ó. Cansa, vai assim. Mas ele está dizendo que seja crente águia. Quando você está cansado, abre as suas asas, deixa planar na força do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus. É por isso que eu gosto de enfatizar tudo na palavra de Deus. Em Deuteronômio 32:11, ele diz que a águia constrói os seus ninhos lá no alto, para que os predadores não venham comer os seus filhotes. Ele constrói lá no alto, né? Como a água, coloca lá, como a águia desperta, né, os seus filhotes, olha lá, e voeja sobre seu filhote, estende asas, tomando e leva sobre eles. Sabe o que é? Chega lá no alto. Chegou o momento de você voar. Fala assim para o teu irmão: chegou o momento de você voar, meu irmão. Você aguenta o voo? Hã? Você aguenta o voo? Hã? Chegou o momento de você voar. E sabe o que Deus, sabe o que a águia faz? Ele pega aquele filhote lá e chuta lá. E a águia fala: ah, socorro, mamãe, eu vou morrer. E a águia pega pelas asas. E novamente, a águia chuta o filhote. Ah, socorro, mamãe, eu vou morrer. Pega pelas asas. Muitas vezes Deus tem que te chutar você, meu irmão, você despertar. Porque tem muita gente dormindo. Tem muita gente distraída. E Deus está dizendo: ó, toma aí, vergonha na cara, vamos voar, gente. Vamos aprender mais. Vamos aprender mais. Mas quando ele chuta pela terceira vez, a águiazinha já não está mais pedindo socorro. Ele abre as asas e começa a voar. Sabe por quê? Porque ele deixou de ser criança. Sabe por que muitas vezes as pessoas erram na igreja? Porque são crianças espirituais ainda.
povo de Coríntios, irmãos, o povo de Coríntios tinha todos os dons espirituais, mas era criança. Tinha os dons e falava: ah, não, agora eu sou o Zé dos Anzóis, agora eu sou show de bola, tal. Paulo chega e fala assim: eu vim advertir você, que você ainda não cresceu. Você não cresceu. Lá em 1 Coríntios 3, 1, 2, ele disse: não vos pude falar como os espirituais, mas sim como carnais, porque você é criança ainda, você precisa de leite. Lá no 2, versículo 2. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido. Por quê? Você não pode suportar. Então eu falo, aquelas pessoas que não crescem, irmãos, precisa de leitinho ainda. Precisa de leite. Que não conhece. Acha que já sabe de tudo. Acha que já sabe de tudo. Sabe coisa nenhuma, irmãos. Sabe coisa nenhuma. Vocês pensam que sabem, mas não sabem. Então eu fico assim imaginando, irmão, quantas pessoas hoje ainda não conhecem verdadeiramente a palavra de Deus. Não conhecem. E a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 5, 12 em diante: vós que já devia ser mestre, ainda precisa de leite? Está de brincadeira. Você que já devia estar ensinando, ainda precisa de leite? Porque a palavra do Senhor diz que tempo de igreja não é sinônimo de maturidade cristã. Aí eu já estou 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, mas não conhece a palavra. Pensa que conhece. Conhece coisa nenhuma. Irmãos, Deus nos dá uma oportunidade de sermos unidos. Tem uma grande diferença entre união e unidade. A unidade é quando você se integra um aos outros. Você dá as mãos uns aos outros e não quebra. Mas a união é quando você tem um grupinho aqui, um grupinho aqui, um grupinho aqui, você está tentando unir, mas na realidade você não vai ter a comunhão perfeita. É por isso que nós temos que ter a unidade. Falarmos a mesma língua. E se nós não falarmos a mesma língua, não adianta. Sabemos que no Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Não é união do outro, não. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão, até a gorda dos seus vestidos. E quando ele está observando essa situação de união, Deus vai ordenar a bênção. Mas enquanto ele não vê essa união, Deus não ordena a bênção. Deus não ordena a bênção. É por isso que eu fico pensando, irmãos, que igreja não salva, mas precisamos de uma igreja. Mas uma igreja que ministra a palavra de Deus. Não fabricação das suas próprias liturgias. E eu já contei essa situação de John Wesley, criador da igreja metodista. E ele teve um arrebatamento para o inferno. E quando ele foi arrebatado do inferno, a primeira coisa que ele perguntou, falou assim: tem metodista aqui? Ele falou assim: está cheio. Ele levou um susto. Tem renovada, ó, está lotado. Católico, então, ó, está lotado. Batista, assim. Quadrangular, assim. Ele ficou assustado. Depois foi arrebatado para o céu. Fez a mesma pergunta: aqui tem metodista? Aqui não, Deus falou: aqui não tem metodista, não. Tem renovada? Não tem. Tem católica? Não tem. Tem batista? Assembleano? Falou: não tem. Mas o que é que tem? Aqui só tem os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aleluias. Deus é assim, irmãos. Deus é assim.
Deus quer que nós sejamos verdadeiramente pessoas unidas no Senhor. E se nós não formos unidos no Senhor, nós não vamos ir para o céu. Pergunta, você quer ir no céu de verdade, irmãos? Você quer ir no céu de verdade? Se você realmente quer ir para o céu, você tem que tomar uma atitude. Quantas pessoas hoje que estão sofrendo por causa dos seus parentes, filhos, marido, esposa, e que você está orando que não está nem aí com a Light? Vamos ver. Tem alguém aqui que ora pelos seus parentes ou não? Tem pessoas assim que estão orando. Graças a Deus que vocês estão orando. Continue orando, irmãos. Porque tem pessoas até dentro da igreja que precisa dessa oração. E quantas vezes Deus está falando com você, Deus está orientando você, você não está nem aí. Deus está dizendo, abre o teu coração, receba Jesus na tua vida, você não está nem aí. É um coração duro, empedernido. Quantas vezes Deus já tem falado com você e você não está nem aí? Mas saiba de uma coisa. Ou mesmo digo para você, pergunta, você sabe o teu dia de amanhã? Você sabe o teu dia de amanhã? Você sabe o teu daqui a pouco, você sabe? A própria palavra do Senhor diz lá em Tiago 4,14, que ele começa assim, você sabe o seu dia de amanhã? O que é a tua vida? A tua vida é como uma neblina que aparece e logo desaparece. Gente, hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. E eu já falei para mim mesmo, eu não vou morrer. E as pessoas pensam que eu vou morrer, mas não vou morrer. Eu vou ser arrebatado no Senhor, em nome de Jesus. E quem sabe é o ano que vem, né, que 2025 a coisa já vai acontecer, conforme diz lá em 2 Pedro 3. Não é? Não é verdade? Se é que o mundo vai acabar em fogo, e antes desse fogo eu quero estar em cima. Quem quer subir? Hã? A própria palavra do Senhor diz no Apocalipse 3,10, né? Aqueles que cumpriram a palavra não vão passar por essa prova, não. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Olha só. Você tirou lá, meu filho? 3,10? Ô, louco, hein? Você está mais esperto aí, hein? Olha. Que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar o que se habita sobre a terra. Já pensou? Porque guardaste a palavra. Agora eu pergunto, quantas pessoas estão guardando a palavra? Você viu que são poucas? Tem pessoas, quando chegam no discipulado, falam assim, de quem que é essa Bíblia? Essa Bíblia está uns 10 dias aqui. Sinal que está lendo pra caramba, hein? É. Verdade, irmãos. A coisa é complicada, irmãos. Mas a palavra do Senhor diz para aquelas pessoas que estão sofrendo, lá em Apocalipse 21,4, que Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não vai ter mais dor, não vai ter pranto, não vai ter mais aquele chororô, não é verdade? Nem dor. Deus vai falando assim, ó, sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou enxugar suas lágrimas. Tudo aquilo que você sofreu, tudo aquilo que você passou, estou enxugando as tuas lágrimas. Deus vai enxugar as suas lágrimas, irmão. Você já imaginou Deus fazer isso com você? Você já imaginou, irmãos? Deus é Deus poderoso, irmãos. Deus é um Deus maravilhoso, maravilhoso. E eu falo, para que você possa conquistar novo céu, você precisa ser perseverante. Fala, você é perseverante? Hã?
Quantas pessoas que estavam caminhando de uma forma excelente, aí o amigo falou assim: larga a mão dessa vida aí. Você quer ser crente? Não, vamos aí nos botecos aí, vamos tomar umas loirinhas aí, espumosas. Está muito calor, vai refrescar. E o tonto vai e toma. Desvia do caminho. Não é verdade? Estava indo bem. Mas o que fala? Em Mateus 24:12. E por aumentar a iniquidade, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eu pergunto, como que está teu amor com Jesus? Ah, pastor, eu estava caminhando bem, mas eu cansei e desviei. Mas Deus te dá uma oportunidade. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, ele diz: lembra-te de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho, te removerei, moverei o teu candeeiro. O espírito que está sobre você, eu vou tirar. E aí a coisa complica. Mas tem uma coisa mais importante na nossa vida, irmãos. Tem uma coisa muito importante. Para que você realmente seja um verdadeiro vencedor. Está lá em Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O vencedor não é aquele que vai chegar em primeiro lugar, irmãos. O vencedor é aquele que vai chegar lá. Pergunta lá para o teu irmão: você vai chegar ou não vai? Você vai chegar ou não vai? Eu estou com a perna quebrada. O teu irmão fala assim: vem cá que eu vou te ajudar. É isso que Deus quer. Sabe por quê? Porque quem é que vai nos dar a vitória? É Jesus Cristo. Mas ninguém vai nos dar a vitória. Em 1 Coríntios 15:57 ele disse: mas graças a Deus que Jesus Cristo nos dá a vitória. Somente Ele vai nos dar a vitória, irmãos, mas ninguém. Quando o Senhor Jesus, Ele disse para os seus discípulos estavam bastante preocupados. Lá em João 14 ele disse: não se turbe vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Ele está dizendo assim: olha, fica tranquilo, não vou deixar vocês órfãos não. Fica tranquilo, não vou te deixar você órfão. Mas o Senhor disse que o Senhor seria crucificado, sim, mas ao terceiro dia eu ressuscitaria. E foi isso que aconteceu. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e vivo está conosco nessa noite aqui também, aleluia. Mas uma das coisas que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: vocês têm que se fortalecer no Espírito Santo do Senhor. Se vocês não se fortalecer no Espírito Santo do Senhor, você fatalmente não vai conseguir vencer a batalha que você está passando neste momento. Por isso que ele disse lá em Atos, capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-ei testemunho, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até o confim da terra. Ele disse: olha, se encha, se abasteça do Espírito Santo de Deus, para que você possa ser fortalecido, porque as pessoas que não são fortalecidas com o Espírito Santo de Deus, vivem só resmungando, vivem só murmurando, vivem só se lamentando. Mas quando você é cheio do poder do Espírito Santo de Deus, algo diferente começa a acontecer com você. Você crê nisso, irmãos? Aqueles homens eram medrosos, aqueles homens eram covardes, aqueles homens não tinham essa garra de ser um verdadeiro vencedor. Mas quando Deus disse, o Senhor Jesus disse: vai, Ele disse: eu vou.
Por isso que lá em Atos capítulo 2, 1 em diante, até o 4, ele disse: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estava todo mundo reunido no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estava sentado, e foram vistos sobre eles línguas como de fogo, e todos, cada um foram falar uma língua diferente. Irmãos, Deus é assim com a tua vida. Deus quer que nós sejamos vitoriosos. Pergunta lá, você quer ser vitorioso? Eu falo que nós somos mais do que vitoriosos, porque é Ele que nos dá a graça. Nas influências mais malignas que pode acontecer na nossa vida, Deus diz: revista-se da armadura. Quando o Senhor Jesus enviou aqueles 70, eu acho até interessante, porque quando o Senhor Jesus envia pessoas, de 2 em 2, Ele só está observando se aquelas pessoas que forem enviadas estão sobre a submissão à autoridade. E lá em Lucas 10, 18, vocês vão ver uma coisa interessante. Quando aqueles servos estavam lá, Jesus, ele viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. E quando estava caindo sobre relâmpago, Jesus disse assim: eles não vão tocar no meu servo. Por isso que lá em Lucas 10, 19 diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do diabo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Aleluia. Ele olhou e falou assim: ó, espera aí, esses são meus escolhidos. Jesus viu. E muitas vezes Jesus nos orienta para que nós possamos ter um posicionamento de excelência. Irmãos, Deus quer fazer algo na nossa vida. Você crê? Tinha um homem chamado Demochacaria. E quando ele estava orando no estádio, Demochacaria é o criador do Full Gospel Man Fellowship Internacional, a DONEP. E ele foi pregar no estádio. E aquele estádio lá, aquela terra, era povoado por os demônios voodoo. Já ouviu falar de voodoo? Quando ele começou a pregar a palavra de Deus, saiu um voodoo, começou a dar volta no estádio. Aí foi, 200 voodoo. E ele começou a orar. E de repente, o pai começou a gritar: aleluias, aleluias. E o povo não estava entendendo. Ele levou aquela criança de 7 anos lá no altar e disse: vocês me conhecem, esse meu filho nasceu cego, mas agora ele está enxergando, aleluia. E naquele momento, todo aquele povoado de voodoo foi caindo por terra, e todos aceitaram Jesus Cristo. Todos. Um pastor, e esse pastor foi pregar também na Alemanha, e o pastor disse assim: pastor, você não pode orar aqui? Não. Por que eu não posso orar? Porque se a pessoa, que se o senhor chamar aqui não for curado, eles vão me apedrejar. Eles vão me apedrejar. E o pastor não se intimidou, não se intimidou. E naquele momento, ele começou a orar.
Ele começou a orar. E de repente, a pessoa começou a dizer: glória a Deus, glória a Deus. Algumas pessoas que eram surdo-mudo começaram a ouvir e falar. Eu pergunto: Deus tem poder ainda hoje, irmão? Deus tem poder ainda hoje, irmãos? Com certeza, e Deus vai curar a vida aqui nesta noite. Você crê nisso? Você crê de verdade? Pergunta lá para o teu irmão: Deus é a esperança para a tua vida? Se isso que está acontecendo, se vocês depois vão fazer o seguinte, pesquisa lá, o que as ciências estão dizendo com relação ao ano de 2025. Vai ter um aquecimento global, e toda a terra vai ser incendiada. E lê depois lá, 2 Pedro 3, o que está acontecendo? A coisa já está acontecendo, irmãos. A coisa já está acontecendo. É você. Você tem que posicionar hoje. Se você não se posicionar hoje, amanhã poderá ser muito tarde para você. Então feche os seus olhos.